Olá, pessoal. Estamos começando mais um Mescla Pod. Esse podcast desenvolvido pela Mescla, né? Que estamos aqui mais uma edição e mais um episódio que vai trazer uma temática super relevante, pensando no estado de Alagoas, né? A gente vai falar sobre o projeto Alagoas para o Futuro, que foi um projeto que realizamos lá em 2020, de forma totalmente colaborativa, pensando no estado de Alagoas. E agora, junto com o podcast, a gente trouxe essa temática do Alagoas para o Futuro para, de uma maneira diferente, onde a gente pode estar discutindo mais detalhadamente essa temática que é tão importante para o Estado. Então, estarei aqui hoje com Rosa e com Renata, minhas sócias. Vai ser um podcast interno da Mescla, sem convidados, mas que com certeza vai estar para o nosso ouvinte, o nosso também vídeo. Como é que é o nome, Rosa? Você que é a mulher da Você tecnologia. vai com o telespectador mesmo ou Telespectador pode ser. viewers. Pronto. O telespectador, que também está no YouTube, nosso, E quem nosso está escutando, podcast. Quem está né? Os escutando também ouvintes. no Spotify, nossos ouvintes. E aí, coloca aqui para Renata e Rosa para dar as boas-vindas também. Então, só para contextualizar os nossos ouvintes, o Alagoas para o Futuro foi um projeto encabeçado pela Mescla em 2020, muito decorrência de que todos fomos pegos de surpresa, mas na verdade o que aconteceu não era tão surpresa assim para quem fazia estudos de futuro. Então, sabia-se que uma pandemia podia ocorrer, né? Então, isso já estava previsto 10 anos anteriores. E aí, a partir dessa provocação, a gente, poxa, por que Alagoas não está pensando no futuro, né? Porque nós não estamos fazendo perguntas para preparar o Estado para o futuro. E aí veio a ideia do projeto, que, como você falou, né, foi um projeto totalmente feito de voluntários. Várias pessoas se aderiram à ideia, então a gente teve aí uma capacitação legal principalmente os pesquisadores que participaram. E ele foi um projeto de inovação aberta, utilizou metodologias de design de futuro, design thinking, né, estudos de futuro no geral. A gente ouviu muitas pessoas da época de diversos segmentos. Então, a gente fez várias entrevistas qualitativas para entender a visão de pessoas que são influenciadoras aqui e sobre o futuro de Alagoas. E também a gente realizou uma pesquisa de tendências de fato, né, de movimentos que poderiam afetar o nosso estado. Então, só para fazer um resumo sobre o que foi esse projeto. E foi um resultado bem interessante, né, que a gente apresentou depois publicamente. O estudo ainda está disponível e atualizado, depois de 5 anos, para quem quiser ver. Então, e aí esse documento, essa série de entrevistas, essa série de pesquisa dessa que fizemos, gerou muito conteúdo. Então, a gente priorizou 5 áreas: gestão pública, empreendedorismo, educação, saúde e economia. E dentro de cada área desse estudo, a gente nominou 6 tendências e dentro de cada tendência, 3 sinais. Então, é muita coisa, é quase 300 páginas de conteúdo. E o que foi que a gente decidiu trazer aqui hoje? Explicando melhor, a gente, desde quando estreou o Mescla Pod, ele tem 4 editorias, e uma das editorias é o Alagoas para o Futuro, que é onde a gente discute mobilidade, discute coisas que vão impactar o nosso futuro por estar vivendo aqui. E a gente decidiu, vamos revisitar esse documento e trazer o que evoluímos em 5 anos, já que foi construído lá atrás, a gente vai ver como é que está hoje, não é isso? Pois é, então, como você disse, é um conteúdo bem denso, que atua nessas 5 áreas, e a área que a gente escolheu hoje, né, o setor hoje que a gente decidiu trabalhar e discutir é justamente a gestão pública, a gestão pública ela acaba tendo um papel importante dentro do Estado, Impacta todo mundo, né? impacta todo mundo, e cada Vamos ter vez mais a eleição ano gente que vem. percebe isso. E queria saber de vocês, né? Qual é a primeira tendência aí, qual é a tendência na realidade que a gente está trazendo relacionada à gestão pública? Qual o review que a gente vai fazer, Isso Renata? aí. Então, eu acho que o governo inteligente talvez seja até mais palpável, né, para a Para todo gente mundo. compreender a evolução de quando a gente vislumbrou essa tendência que ainda estava ali, querendo aparecer em 2020, que em 5 anos ela percorreu alguns caminhos e que eu acho que é mais visível e palpável para as pessoas, até para a gente entender como foi essa evolução, né? Que eu acho interessante. E eu acho que também que a gente não fica com a percepção. Como a gente está vivendo as coisas ao longo do tempo, a gente não fica com a percepção de que em 2020 muita coisa não era Não dessa existia, forma. né? Não Pois era é. assim. Era uma coisa, era um movimento, era um princípio. E 5 anos depois, para a gente ter essa clareza, assim, de
o quanto evoluímos e o quanto nos adaptamos a algumas coisas governamentais, alguns movimentos governamentais, nesse caso, dessa tendência, aconteceram. Ou Sim. não aconteceram também. Isso, então, a tendência de governo inteligente fala muito da transformação digital, principalmente provocada pelo setor público, mas que impactaria o setor privado e a população em geral, né? E como é que isso ocorreu nesses últimos anos. Então, um dos sinais que, da época, foi a questão das cidades inteligentes, e eu acho que esse tema agora está mais Mais palpável palpável. para as pessoas. Eu acho que quando a gente Hoje fala se fala muito, É, né? tem congressos, eventos, né? A gente vê os rankings, agora a gente vai falar um pouco sobre isso. Então, a gente olhou as cidades inteligentes, olhou também a digitalização governamental. Na época, o case que a gente trouxe foi Singapura, que já tinha 100% dos serviços, né, digitais. Então, o governo era bem digitalizado. E também, o último sinal foi a parte de cibersegurança, que a gente tinha aí o cases como os Estados Unidos e o Reino Unido, e a gente já via a quantidade de violações cibernéticas, né? E quanta gente está vulnerável como população, e não só a população, mas empresas sendo atacadas, o próprio governo sendo atacado, e o quanto isso evoluiu e onde estamos agora. A gente vai passear por isso. Isso aí. Então, primeiro ponto, a gente vai falar sobre cidades inteligentes. De fato, recentemente, né, Renata, a gente teve lá em São Paulo num evento do CSC que tinha muito com esse foco. E queria ouvir de vocês, né? Como é que essa temática de cidades inteligentes ela tem se Renata, você aprofundado aí? lembra qual era a cidade que a gente trouxe como exemplo lá em 2020? Era o que, Zurique? Berlim. Berlim, era Berlim. Que tinha começado esse movimento em 2015. Mas hoje, Berlim não está nem entre as 5. Então, se caminhou, né? Então, tem um ranking chamado IMD Smart City Index. E ele mapeia as cidades inteligentes do mundo, cruzando com a qualidade de vida que essas tecnologias proporcionam à população. Então, ele vai pontuar melhor nesse index ou nesse ranking quem realmente usa a tecnologia para trazer o bem-estar para a população. E há 5 anos, desde 2020, Zurich assumiu essa liderança, e Zurich na Suíça, e ela está lá, firme e forte, porque justamente o Cidades Inteligentes deixou de ser só tecnologia, que naquela época a gente identificava muito que era quem é que está usando tecnologia dentro da cidade. E hoje passou a ser cruzado com outras coisas. Como é que, de fato, está impactando na vida do cidadão? Então, Zurich está no primeiro lugar no ranking. Depois temos uma segunda cidade, que também é na Europa. Oslo, né, na Noruega. Noruega também está lá mantendo-se firme e forte. Depois a gente volta para a Suíça de novo. Então, Suíça aí bombando, dentro das cidades inteligentes. Com Gênova. É Gênova, né? Gêneva. E aí vem cidades que a gente não esperava neste momento, que para mim também foi uma surpresa ver, mas que deu uma evolução. E pelo que a gente anda lendo, assim, foi um pulo, foi um salto, que é Dubai, nos Emirados Árabes. Deu um salto para se digitalizar e se tornar uma cidade inteligente, e tanto é que está pontuando em 4º lugar. E, se eu não me engano, ela subiu de um ano para o outro, assim, 8 posições. Então, foi uma coisa muito rápida. E o 5º, você quer falar do 5º? Não, continua, né, com os Emirados Árabes, que é Abu Dhabi, né? E aí, uma das coisas que eu acho até interessante a gente observar, que muitas vezes, aí eu vou falar com o pesquisador de tendência agora, a gente fica dentro do nosso núcleo, né? Ocidente, quando a gente pensa, e muitas vezes a gente deixa alguns lugares de fora. A Ásia de fora, né? A gente não... E fica aí no nosso microcosmo e pensando que aquilo ali, o que a gente está falando, é a maior tecnologia, a maior inovação. E, na verdade, a gente hoje, cada vez mais a globalização, né? A gente consegue começar a sentir forças de outros lugares influenciando também no nosso contexto. Ou seja, antes de entrar no Brasil, que vocês querem dizer que os Emirados Árabes não estão levando só jogadores de alto nível. Não, tendo grandes clubes chegando. Então também está indo muito por esse caminho das cidades inteligentes, né? E tem um pensamento do Brasil, né? Como é que o Brasil está inserida nesse contexto? Então, o ranking aqui no Brasil muda um pouquinho a forma de avaliação. Porque enquanto esse índice mundial ele avalia a qualidade de vida que a tecnologia traz para a vida das pessoas, aqui no Brasil o quanto as inovações e a tecnologia conseguem ser aplicada para, de fato, facilitar a vida do cidadão. E aí a gente tem uma cidade que eu realmente me surpreendi. Eu não esperava
que é Vitória do Espírito Santo, Tá em primeiro lugar. que está em primeiro lugar e conseguiram desbancar uma cidade como Florianópolis, porque se você me pergunta assim, qual cidade? Eu, de cara, ia lá para a região sul, Florianópolis ou Curitiba, eu ia para uma das duas. Mas a Vitória conseguiu, e principalmente porque ela conseguiu uma conectividade muito forte e conseguiu também digitalizar serviços de educação e de saúde fortemente. Também é uma cidade pequena, né? Marcel também é pequena, poderia estar nessa vanguarda aí, ainda não. Mas Vitória desbancou Florianópolis e está em segundo lugar, não é isso, Renata? Isso, Florianópolis vem aí para o segundo lugar, perdeu a posição que ficava, né, na posição aí de primeiro, seguido aí por Niterói, no Rio de Janeiro. Quarto lugar ficou São Paulo e quinto Curitiba. E aí, quando a gente vem para, como é que se diz? Para o Nordeste, é interessante também ver como é que as cidades se colocaram dentro desse contexto Brasil. Agora eu trago um ponto que é relacionado a essa temática de cidades inteligentes, ela, como vocês colocaram, ela cresceu bastante. Ela não é só digitalizar a cidade. Não é só digitalizar a cidade, enfim. Mas aí que vem um contraponto onde até pessoas que estudam sobre a temática vêm, o cara acha que colocou uma faixa de pedestre diferente ou fez uma mudança específica dentro da cidade e aquilo já é cidade inteligente, aquilo já se transformou em algo que é totalmente fora do comum. Como é que vocês enxergam também esse viés da cidade inteligente muito, talvez, como marketing, muitas vezes não como algo que realmente vai ser executado e vai trazer retorno para a população? Então, eu acho que é exatamente. Aí é uma coisa que eu acho, né? Não estou dizendo que foi por isso, mas eu acho que é exatamente por isso que esse conceito evoluiu. Justamente para evitar os marqueteiros de plantão pegar carona, vou botar uma tecnologia, ou vou fazer uma inovação em alguma área específica, vou dizer que minha cidade é inteligente. Então, eu acredito que esses índices começam a avaliar outros critérios justamente para poder... Não, de fato, porque, por exemplo, a diferença... Vitória, a gente falou, ela consegue digitalizar a educação e a saúde, é muito fortemente digitalizada, e por isso conseguiu bater Florianópolis, que tem uma outra forma de digitalização, que é a parte de todo o ISS, é 25% da receita do município de Florianópolis, por causa da tecnologia, mas eles têm uma coisa voltada para a sustentabilidade. Aí, quando eu estava olhando o case Niterói, que é o terceiro lugar, eles são muito pelas contas públicas. Então, isso tem um critério também do uso inteligente do dinheiro público e tem também a parte da mobilidade sustentável em Niterói, que por isso que trouxe o terceiro lugar para eles. Então, assim, eu acredito que para evitar esse tipo é que esses rankings estão evoluindo e o que o conceito de cidade inteligente está evoluindo. Eu não sei se a Renata concorda. Então, eu acho que a gente ainda, quando fala... Quem não está inserido no universo das cidades inteligentes, falando assim, muitas vezes fica muito preso na parte tecnológica. E eu acho que é uma coisa muito além disso, né? A sustentabilidade, quando a gente vê questão da financeira, a conectividade também, mas de novo, como é que uma cidade pode funcionar de uma maneira inteligente que não esteja só falando da tecnologia. E aí, um exemplo bem simples, tá? Muitas vezes as pessoas acham que é colocar lá uma câmerazinha para entender o fluxo do trânsito, isso vai ajudar? Vai. Mas às vezes é simplesmente levantar aqui a faixa de pedestre para tornar a calçada ali igual para todo mundo e o fluxo de pedestre melhorar. Então, às vezes, nem sempre a tecnologia, como a gente conhece, vai estar vinculada a uma inovação que não necessariamente é uma tecnologia, mas que tem que facilitar a vida da cidade. Ela acaba sendo transversal para diversas funcionalidades. Né? Isso vai afetar, vai ter como disse, um rol de avaliação de coisas, né? Que pode ir desde uma eficiência financeira, dos né, dos gastos públicos, a realmente a parte tecnológica que vai ajudar ali na gestão de dados e coisas nesse sentido. A eficiência energética também é outro ponto. Então, assim, tem vários fatores desses rankings que as pessoas precisam estar atentas, que não é só o tech. Mas você não falou as cidades do Nordeste que estão neste ranking específico que a gente falou. E aí, quais são, Rosa? Então, Salvador é uma, né? Salvador está em 9º. Sim. Mas tem uma mais bem colocada. No Nordeste, a melhor colocada é Recife, que está em 6º. Então, neste ranking de cidades inteligentes. Então, é isso. É interessante trazermos também essa pauta do Nordeste, né? Até para a gente fazer esses comparativos, né? Como é que estão também os próximos da gente aqui quanto a Alagoas. Certo, e quando a gente fala sobre digitalização governamental, a gente tem muito para falar. Tem muita coisa, né? Teve muito avanço. Eu acho que as pessoas passaram a
a entender mais que poderia utilizar E adotar também no do dia a governo, dia, né? né? Adotar no dia a dia. Temos alguns desafios aí, né? Até de usabilidade por parte dos usuários. Mas eu queria ouvir de vocês também. O que é que teve de avanço aí nesse Lá sentido? atrás a gente tinha trazido Singapura, né? Como você Isso. falou no início. Singapura Singapura ainda é uma já era referência. visionária naquela época. Singapura, para mim, sempre e será, foi e será uma referência. Eles continuam muito, eles investem muito em entender o cidadão. Eu acho que isso é um diferencial. É um ponto crucial, entender o cidadão, que ele precisa e como é que isso pode melhorar ali a vida dele e o papel do governo, das instituições, seja público, seja privado e da sociedade civil. Então, eles têm essa visão mais global sobre, principalmente, parte de políticas públicas, mas a gente vê também outras coisas no mundo evoluindo, né, a partir daí. Então, a Emirados Árabes, que a gente já falou. Então, e aí, mais uma vez, a gente sai do eixo Europa-América para ir para um eixo Emirados Árabes de novo, que aí investiu bastante nessa área, né? Isso, então eles criaram a identidade totalmente digital, que as pessoas têm acesso a todos os serviços governamentais. Também tem uma política, né, chamada Once One, né? Once Only, que é uma vez só você se cadastra e você ali pode fazer tudo com aquele cadastro. Você não precisa estar toda vez. E aí você pode ficar sempre antecipando as necessidades, isso facilita o dia a dia, né? Principalmente o uso de serviços. E também tem os sandbox regulatórios. Que, inclusive, aqui na cidade de Maceió é uma briga, porque existe a lei, mas ainda não foi implementado, e fica naquilo. Fala um pouquinho, Rosa, sobre o sandbox. Então, o sandbox regulatórios é aquelas áreas dimensionadas para que se teste tecnologias e com legislação. Se você não precisa obedecer determinadas legislações, você facilitar o processo de contratação, principalmente quando envolve startups. Exatamente. Né? Não só contratação, mas se você precisar criar alguma coisa de alguma coisa. Então, é uma área específica onde aquilo é permitido. É como se fosse uma zona livre para você trabalhar e desenvolver tecnologia e desenvolver inovação, sem precisar você seguir tanta legislação que às vezes prende. Isso, e eles criaram exatamente esses ambientes de teste, né? Que aí facilita esse processo de... E justamente para ser usado para teste. Funcionou, aí vai sair daí, entendeu? Aí vai realmente para essa parte que... vamos precisar regular? Não vamos precisar regular, exatamente. Né? Que envolve também, sem criar polêmicas, mas que envolve também o aspecto da própria segurança jurídica, né? Muitas vezes o gestor público, ele sente insegurança jurídica para fazer qualquer tipo de coisa. E muitas vezes também o próprio setor da advocacia, entre aspas, né? Advocacia pública, também ainda tem muitas coisas que precisam ser trabalhadas para ter essa maior tranquilidade para o gestor público e até para os próprios procuradores, enfim, para haver essa liberação, né? Então, aí eu acho que isso termina trabalhando muito a parte burocrática, né? Então, a parte de tecnologia termina tendo mais liberdade para se desenvolver. E eu acho que isso facilita realmente esse processo de evolução rápida que a tecnologia exige às vezes, né? Que não fica com tantas coisas amarradas. Um outro ponto é a Índia, né? Que criou aí um sistema chamado DigiLocker, que aí a população não precisa mais de documentos físicos. E eu acho que, de novo, facilita tudo seja digitalizado, certidão de nascimento, certificados educacionais. Tudo, de certidão de nascimento, certidão de casamento, certificado, documento de identidade, enfim. E aí a pergunta que fica, o que é que a gente tem aqui no Brasil, né? Onde foi que a gente se desenvolveu e como é que estamos nesse sentido? Então, na minha percepção, assim, o GovBR deu uma evolução grande, né? Inclusive, porque ele já existia na época do estudo, mas ele não era tão disseminado assim. E hoje o GovBR, inclusive, substitui a assinatura de cartório, de reconhecimento de firma. Você entra pelo celular, você faz a sua assinatura, entrega o documento e isso está valendo. E é uma coisa que aconteceu muito recentemente, mas a gente já usa tanto que parece que sempre esteve lá. E foi um caso interessante que, aos poucos, eles foram colocando funcionalidades para dentro do Gov.br. Não foi uma coisa, vai mudar de uma vez e as pessoas vão passar a utilizar isso como regra. Não, teve um processo evolutivo, né? Exatamente. Por exemplo, prova de vida mesmo. Minha mãe é aposentada do INSS e ela faz a prova de vida anualmente pelo GovBR, só pelo reconhecimento facial dela. Muito bom. Então, são coisas assim que você vai imaginando que vai facilitando. Porque como era a prova de vida antes? Ela tinha que sair de casa, ir no INSS, mostrar que ela estava viva para poder... Aí tem que pegar a senha. É todo
Não, e Um muitas vezes nota as 0. pessoas, né, que tinham pessoas acamadas, né, ou pessoas com Exatamente. dificuldade de mobilidade, que passava todo esse sufoco anualmente, e na verdade agora hoje é um processo mais simples. Exatamente. Claro que a gente ainda vem para um lugar, que aí eu não vou me aprofundar aqui, mas ainda é um lugar que a gente precisa fazer uma educação, né, focada na parte de tecnologia, para dar Sim, acessibilidade mas para eu a acho que o último população. tópico a gente vai poder falar sobre isso também, porque tem muito risco. Porque, assim, tem os riscos, mas eu acho que uma das coisas, talvez aqui no Brasil a gente evoluísse algumas coisas mais rápido, se a gente tivesse os usuários prontos para lidar com aquela tecnologia. Então, muitas pessoas ainda não têm, né, essa capacidade e até o conhecimento disso. Então, a gente faz parte da nossa realidade, essa assinatura digital. Mas tem vários empresários no Brasil que não usam porque não sabem. Inclusive, você falando isso, Renata, eu me lembro que quando teve aquela campanha do governo federal sobre superendividamento, que era para o Desenrola, em algum momento tiveram que ter equipe só para cadastrar o pessoal no GovBR, porque ninguém sabia. E hoje eu vejo esse movimento, por exemplo, com a história do pé de meia. Porque é para a escola pública, é para uma determinada classe, para receber o benefício social, e precisa estar no GovBR, porque precisa estar no Cade Único, enfim. Aí, às vezes, precisa de um tutorialzinho. De fato, é isso. Eu acho que facilitou mais para a gente que já precisava reconhecer firma em cartório. Para mim, facilitou isso. Hoje eu assino em casa, ou não preciso imprimir para assinar e mandar. Antes aí fazia isso, E hoje não assim, precisa. existe um rol muito grande de serviços no Gov, né? Que até mesmo É. a gente desconhece. Então, eu acho que isso precisa ter um trabalho educativo em paralelo, e eu acho que é aí que talvez a gente precise se desenvolver também. É desenvolver a tecnologia É. para dar essa facilidade para o cidadão, mas ao mesmo tempo educar o cidadão para saber utilizar a tecnologia da melhor forma. E tem também um que é nosso queridinho, né? Que é o Pix. Uhum. E não deixa de ser a digitalização de um processo. Foi criado em 2020. Na verdade, eu acho que ele foi criado antes, mas foi lançado em 2020 pelo Banco Teve todo o Central. preparatório, se eu não me engano, a partir de E hoje, 2018. assim, inclusive dados do Banco Central mostram que tem mais pagamento via Pix do que em moeda hoje no Brasil. Circula... O volume ainda tá. O Pix ele avançou muito, já é maior do que crédito e débito juntos. Mas, E moeda também. e aí ele está se aproximando em relação a valores maiores, né? Ainda está nesse processo evolutivo. Inclusive, o Pix está tendo um projeto agora do Pix parcelado também, né? Isso. E aí vai E ser, vai ser uma evolução gigante também para a população como um todo, né? Exatamente. Agora, tem um ponto que eu vejo, tanto do Pix quanto do GovBR, é a questão a gente falou sobre a questão do usuário saber utilizar a tecnologia, mas também tem um ponto que envolve a questão da própria segurança, né? O medo das pessoas em relação ao Cair os uso, golpes e tal. ao uso da tecnologia. A gente sabe que hoje também a quantidade de golpes golpes é que muito mais... existem são gigantes. E que muitas vezes acaba sendo impeditivo, né, para as pessoas adotarem esse tipo de ferramenta, né? Mas eu vejo que é um caminho sem volta. Eu acho que é esse Também. negócio de educar. E falando aí em governo digital, antes de chegar na parte da segurança, que eu acho que tem, a gente precisa também trazer umas plataformas mais locais, além do Gov. Por exemplo, o Conecta Recife, para mim, é uma referência. Porque você resolve tudo pelo WhatsApp, tudo da prefeitura, desde a agenda cultural da cidade do Recife, até marcar um serviço, uma consulta no posto ou a vacinação, é tudo pelo WhatsApp, dentro do o seu WhatsApp ligado ao Conecta Recife. Então, eu acho que é uma grande evolução, porque... É porque o WhatsApp é o meio digital do brasileiro, de comunicação. Exatamente. Então, você pensar no usuário, né? Qual é o meio canal que as pessoas utilizam? O WhatsApp. Como é que eu posso criar uma tecnologia que atenda essa necessidade da população? E eu vi uma conversa da galera que desenvolveu lá o Conecta Recife, e a preocupação deles era resolver tudo em 3 toques. Então, se você entrar no site do Conecta Recife, tudo você acha em 3 toques. 1, 2, 3 para chegar onde você quer. Então, o objetivo deles é sempre diminuir a quantidade de toques, principalmente quando você for cadastrar a primeira vez, entender. Então, é bem usual também a plataforma em si, sem necessidade, porque para você começar a receber as coisas pelo WhatsApp, você primeiro tem que cadastrar, né? Então, todo esse processo de cadastro. E aí, nesse cadastro, aí você diz, eu quero saber do PET. Aí, quando tem coisa de PET, quando tem agenda cultural, vacina. Estacionamento, quem tem 12, estacionamento especial, você solicita pelo WhatsApp. É tudo muito rápido e muito prático, no caso, Conecta. E o governo de Alagoas também lançou recentemente
a sua inteligência artificial, que inclusive eu baixei recentemente para dar uma olhada, que é o AI. E aí, qual é a E aí, então, sua é o que avaliação? eu gostei. Assim, o ideal seria se integrasse governo e município, né? Mas esse é outro passo que precisa ser dado. Mas eu gostei de ver. Quando você fala municípios, de fato, né? Porque tem que vai. ser governos e municípios, porque tem coisas que o município é quem traz para você. Porque lá você consegue qualquer coisa, em qualquer secretaria do estado, aí a parte do Detran todinha agora você pode fazer por lá. Renovar a habilitação, gerar Guias. tributos, enfim. Mas o que eu gostei mais é que fica claro assim, ó, minha carteira de motorista tá em dia? Tá em dia. Minha identidade tá ok? Eu devo alguma coisa na Cefaz? Não. Tudo mostra meu histórico todo. Bacana. A minha certidão é negativa, se eu precisar eu posso gerar lá, entendeu? São coisas que hoje em dia você teria que entrar no site e procurar, não sei o que lá. Quando você entra com o seu login, ele já traz todo Seu histórico. tudo que você tem tá lá. Então eu gostei dessa parte. Para mim, o que tem que. E quando você selecionar algum serviço, ele vai para uma área específica e fica lá, e você fica acompanhando por lá o andamento do serviço que você selecionou. Então, isso também é bem legal. Eu gostei. Para os primeiros passos, eu acho que tá bom. Bacana. E aí, então a gente espera que isso seja Só mais evolua, divulgado, né? Evolua, as Só pessoas passem a utilizar ainda mais. E teremos aqui o último sinal dessa tendência, que é a cibersegurança. Aí A gente já conversou um pouquinho sobre ela, né? E algumas questões que envolvem isso que a gente já falou sobre o Pix, sobre a questão do gov.br. O que é que temos de tendência? O que é que tivemos de evolução aí dentro desse sinal? Então, eu vejo que a gente está cada vez mais vulnerável, mas não só eu que vejo, né? O Fórum Econômico Mundial diz que não é apenas o volume de ataques que aumentou, é a complexidade de cada ataque. Que fica cada vez mais complexo, mais difícil de você conseguir pegar. E quanto mais o nosso cyberespaço, quanto mais digital a gente fica, mais vulnerável a gente fica. E aí é muito complexo. E assim, esse é um ponto que de 2020 até hoje eu não vi assim nenhuma evolução clara. Acho que é o contrário, sendo bem Não, sincero. porque é justamente isso, vai ficando mais complexo. Então, eu acho que a gente vem para um negócio que eu acho que é importante falar, que é uma temática que já se fala, mas eu acho que não se tornou palpável para a população, que é LGPD, né? Sim, aqui a no Lei Brasil, Geral de Proteção de Dados. Então, tudo que um aplicativo que a gente baixa, a gente está autorizando, né? Que ele tenha o nosso dado. Então, por exemplo, tudo que você faz ali no seu celular, alguém deixa rastro. Então, nós temos nossas pegadas digitais. Então, assim, hoje a gente cede nos nossos dados para tudo, em qualquer lugar que a gente vai. Para mim é uma preocupação essa história da farmácia. E aí a pergunta, e que as pessoas não estão conscientes, é que as pessoas estão usando esse dado dela, seja de consumo, seja um dado sensível, às vezes de senhas e coisas nesse sentido que a gente usa aqui, né, nossa vida digital. Seja no celular, no tablet, no computador, que a gente também está exposto a hackers, né? Dependendo dos links que a gente olha, as coisas maliciosas que a gente recebe por e-mail, as coisas maliciosas que a gente recebe pelo WhatsApp também. Então, assim, aí eu digo, nós estamos despreparados para lidar com a segurança. Eu acho que as pessoas não têm a percepção mesmo de segurança. O que é seguro para mim? Quais são os ambientes que são seguros para mim? O que é que eu preciso estar atento quando eu acesso um site, quando eu vou verificar uma informação? Então, eu acho que falta muito essa percepção. E aí vem de novo o processo educativo de o que é segurança e o que é importante eu observar quando eu vou dar o meu dado. Porque literalmente você está dando um pedaço ali de informações sobre você, né? E eu acho que as pessoas estão desatentas a isso. E de novo, às vezes quer ter acesso ao que quer rapidamente, e clicou lá, nem lê o banco de dados. Não duvida, tem uma pessoa que lê ali. E eu digo que eu também faço isso às vezes, né? Eu nem olho ali para onde meu dado foi, o que foi que eu cedi. E isso é muito importante, porque, por exemplo, se eu cedo meu dado para uma empresa e essa empresa sofre um ataque de hackers que leva milhões de dados de uma vez, que, né, a gente pode até falar um pouco mais sobre isso, a gente fica vulnerável, né? Então, eu tenho certeza que tem dado meu na Dark Web, seu, dela, sim, né? Então, a gente hoje tá ali, só aguardando levar um golpe. E é isso. Quanto mais a gente cede nossos dados, mais vulnerável a gente fica.
Então, Exato. assim, o quanto que as empresas precisam se adequar à LGPD, mas precisa de tecnologia, de estrutura, né? Como é que eu crio ali uma segurança no meu ambiente digital para proteger o dado daquelas pessoas? Seja dado de saúde, entre outros que a gente vai ali trabalhando e cedendo no dia a dia. Então, a gente precisa estar observando com relação a isso, até porque isso mexe, né? De forma global, Sim. né? Então, tem quadrilhas da Índia gerando golpe no Brasil, né? Tem quadrilha... Então, não é só uma coisa no Brasil. É uma coisa que mexe com a estrutura global, generalizada. E até porque cada vez mais eles vão trazendo funcionalidade diferente para melhorar esse golpe, né? Mas é isso. Isso é um problema gigante, Cada né? vez fica mais complexo, fica mais complexo identificar o golpe. E quanto mais as pessoas não vão sendo educadas, como a Renata falou, mais fácil cair no golpe. E que vai desde uma mensagem de WhatsApp até aquelas ligações que é o Isso. banco, compramos não sei quanto no seu cartão. E quantas pessoas não caíram, sequestramos meu filho. E a gente também vai para estruturas tecnológicas mais caras para guardar os bancos de dados, né? Que é o que essas empresas... Imagina um banco. Quantos dados um banco não tem sobre diversas pessoas, né? Mas hoje até a nossa voz, né? O alô, Isso. até o alô que a gente dá já está conseguindo ser transformado por uma inteligência artificial que vai poder fazer com que exista um golpe Não, ainda e mais... não só o alô, a imagem da gente, porque a gente não sabe onde essa imagem vai ser usada, Também né? é outro fundamental. Que era algo que a gente estava conversando um pouco antes de entrar no ar aqui sobre isso. Sobre a imagem, esse ano, a Dinamarca, por exemplo, né, tá com um projeto que é como se você tivesse fazendo um registro da sua imagem e da sua voz, os cidadãos. Isso é para que a pessoa possa, no futuro, se a sua imagem for usada indevidamente, ter assegurado seus direitos. Então, assim, já é um movimento em termos de, né, de país, de política pública, para assegurar ali, Para proteger seus para cidadãos. proteger a coisa básica da nossa imagem, minha gente. Imagina É. só. Com todas essas questões tecnológicas que está tendo, que você simula pessoas, bota lá o seu rosto E sua voz. sua voz, né? E assim, Faz uma coisa que você não fez. Ó o prejuízo. para o bem e para o mal, né? Então, assim, é legal para algumas coisas, úteis para algumas coisas, mas também muito problemáticas para outras, né? Porque isso trabalha com imagem, com reputação, com tudo. Mas Então, vocês acreditam que com os casos positivos como esse que você está trazendo, vai existir um nível de inteligência que vai poder facilitar para o lado do bem também? Isso daí ser replicado por mais governos, por mais... Vocês têm esse lado positivo na visão de vocês? Eu acho que vai ser forçado a fazer, entendeu? Agora, assim, se não já vai ser... É porque a Dinamarca está na vanguarda desse movimento, está dando os primeiros passos, está garantindo. Ele não sabe o que, é que vai acontecer exatamente, mas já tudo está novo, né? garantindo. inclusive, ele está entregando para o próprio cidadão uma coisa assim, proteja você mesmo, né? Porque eu acho que a capacidade também, qual é a capacidade realmente que seja um governo, seja uma empresa, tem de realmente dar essa proteção? Eu não sei. Talvez um especialista em cibersegurança possa dizer isso com maior certeza, com mais clareza. Sim. Mas, assim, ao mesmo tempo que a tecnologia avança, os hacks inteligentes avançam também. Então, existe... cada vez mais complexo. Cada vez mais complexo. Mas, assim, existem outras inovações, né, nesse sentido que vale a pena citar. Então, a gente tem aí a arquitetura Zero Trust, né, que é a história da filosofia. Nunca confie, sempre verifique. Oh, meu Deus, eu queria que as pessoas... Eu vou fazer um pedido para o universo. Por favor, clareie a mente das pessoas para verificar tudo, né? Para não cair em golpes, não cair em verdades. Então, assim, seria muito importante esse sistema, a gente colocasse, né, um processozinho na nossa cabeça de verificar a informação, porque o tempo todo distante toda hora, nós somos enganados, né? A gente vê coisas inverídicas, seja um lugar para clicar errado que pode gerar um golpe, seja uma informação que pode levar ali um mal-estar ou, né, um sentimento ruim. Então, a gente precisa realmente começar a implementar essa filosofia no dia a dia. E eu queria colocar, tipo, nunca confie, sempre verifique e denuncie também, por favor, porque cada vez mais, principalmente, eu tenho visto vaquinhas online, a galera utilizando de situações que envolvem questões bem, bem tristes, né, para fazer golpes. Então, por favor, pessoal, nunca confie, sempre verifique e, por favor, denuncie. Sempre que necessário. Tem a inteligência artificial sendo aplicada, né, para cibersegurança. E aí, ela vai tendo o aprendizado de máquina e essa máquina vai aprender a se defender. Em tempo real, né? Em tempo real. Então, assim, olha aí uma coisa da tecnologia sendo aplicada para o bem.
E tem essa Security Access Service Edge, né? Que seria uma convergência de rede de segurança em uma única plataforma de nuvem. E uma que é mais distante, que a gente está olhando aqui. Que é essa criptografia pós-quântica, né? Porque a gente Isso. não tem nenhum computador quântico na nossa vida. A gente tem Não, mas existem os computadores quânticos, mas assim, acessível para É, todos tá. ainda não. que estão sendo desenvolvidos e que, assim, uma potência gigantesca, que a gente nem sabe para onde a gente vai em nível tecnológico. Exato. Mas que já está se preocupado com a desenvolvendo segurança desse computador. desse que tem que dar computador. mesmo, não é precisar desenvolver a tecnologia, tem que pensar na segurança dela também. Isso, então a gente já vai para futuros mais distantes, ou não tão distantes assim, né? Porque às vezes a gente perde essa percepção do que vai ser rápido ou não. Mas, assim, é interessante a gente começar a entender essas vulnerabilidades, né? Que a gente sofre aí no dia a dia como cidadão e como Estado também. Como é que isso pode ser minimizado. Exatamente. E a gente tem alguns casos aqui. No Brasil, assim, que esses são só casos brasileiros, fora no resto do mundo, né? E eu acho que um que foi este ano, inclusive, que para mim é um caso, assim, surreal, que é a fraude do Pix, que, na verdade, não foi dentro do sistema do Banco Central, mas foi uma empresa que tinha uma pessoa que prestava serviço no Banco Central e ele simplesmente, por 20 mil reais, ele vendeu a chave de acesso dele. E aí conseguiu dar um golpe de 500 milhões em um banco, que... Cara, surreal isso. E se você pensar que não foi uma falha, porque também você tem um ataque cibernético, mas foi uma pessoa que decidiu fazer isso. Entendeu? E eu fico pensando, aí eu vou entrar em outras questões, mas eu fico pensando assim, o quão essa pessoa não foi instruída o suficiente para dizer, meu filho, olha, ou então até ganhar dinheiro, porque ele se vendeu por 20 mil reais, acho que foi 20 mil na época, sim, quando saiu a notícia. Sim. É muito pouco, vai você passar o resto da sua vida na cadeia, que é o que possivelmente vai acontecer, não no resto da vida, porque no Brasil ninguém fica 30 anos, não, mas ele se prejudicou bastante. Se prejudicou muito por 20 mil reais e os bandidos 500 milhões levaram. Assim, pra mim, assim, inclusive, ver assim, meu filho, você tem um funcionário na sua mão que é a chave do seu cofre. E como é que você não valoriza esse funcionário? Como você não está trabalhando, até essas questões de segurança com ele mesmo, né? Exatamente. Isso, para mim, foi um canto. Tem outras histórias aí, né? Que tem esse grupo Jorge Batista, que é um grupo de saúde que foi um vírus que sequestrou um sistema de farmácias. Eu, sinceramente, não vi isso, mas foi um prejuízo de 400 milhões. Mas ele está no ranking aí entre os golpes de cibersegurança. E a gente também já viu sequestro de dados de prefeitura, né? Isso aí a gente já viu muito. E alguns governos teve que pagar resgate para poder pagar a folha, para poder mexer nos sistemas. E aí isso é uma vulnerabilidade, assim, muito grande. Porque se você consegue entrar no sistema de uma prefeitura ou de um governo, você paralisa tudo. E você pede o que você quiser. E o povo vai ter que pagar. E o impacto que isso gera em tudo. Pois é. Então, tem algumas prefeituras que passaram por isso. São Paulo, Mato Grosso. Em São Paulo, né? Nos estados de São Paulo e Mato Grosso. E de Tocantins, e o governo de São Paulo aqui, que também teve invasores, mas esse não roubou dinheiro, roubou dados, que é outra coisa, que é o que a gente estava falando, né? Biometria de cidadão, RG, CPF, roubou tudo. E aí Deus sabe os golpes que vão aparecer. Depois a pessoa vai descobrir o que foi dado no seu nome, né? Você fez um empréstimo, tá devendo o mundo e o fundo, e comprou um apartamento, comprou não sei o que, e não pagou, e tá aí com seu dado sujo na praça. É muito prejuízo. E eu não vejo realmente uma preocupação sobre isso, assim, muito clara. Ou então uma discussão com a sociedade, para dizer, meu amigo, vamos acordar. Perfeito. Falamos sobre essas tendências, né? Citamos alguns casos próximos de a gente, até de Alagoas, mas eu queria que vocês dessem um contexto do estado de Alagoas. O que é que vocês enxergaram que houve de avanço, pensando prefeituras, governo, em relação a esses três temas que a gente conversou aqui? Vocês enxergam algo nesse sentido? Eu vejo assim, aí eu vou dar minha opinião, depois eu vejo assim que de fato, houve um caminho. Se você pensar de 2020 para cá, houve realmente um caminho, teve uns passos que foram dados, que foram importantes, que ajudaram a desenvolver
mas eu acho que ainda falta muito, sabe? E aí eu não sei se é um problema de estado e município ou se é um problema de Brasil, porque o Brasil ainda está muito aquém. E você só desenvolve mesmo essa parte mais tecnológica. Você está falando, é governo inteligente. Uhum. Tem que ser o poder público. O poder público tem que ser prioridade. E não pode ser uma prioridade de um governo. Tem que ser a Isso é uma prioridade política do de Estado. Estado. Então, entre governo e sai governo, o Estado tem que querer se comprometer. E assim, está chegando ao ponto que ele não é escolha mais. Vai ter que fazer. Agora, você pode fazer e liderar isso e fazer da sua forma, ou você vai ter que comprar o que está pronto e seguir aí, correr atrás para seguir. Renata pode ser mais profunda nessa Não, análise aí. eu acho que eu visualizo principalmente a parte de digitalização, né? Então, a gente vê aí realmente alguns órgãos, a melhoria de determinada comunicação, o acesso à população. Então, eu acho que a digitalização, eu posso dizer que foi a tendência mais visível e mais palpável dentre as três que a gente trouxe, que foi das cidades inteligentes a outra. E a outra de segurança. De segurança, eu não vou nem entrar, porque Aí eu acho que não fala nem de mundo, assim. Porque só quem evoluiu realmente foi os Estados Unidos. E claramente é quem está muito preocupado com isso. Talvez Israel, mas eu não sei hoje como é que... E de cidades inteligentes, inclusive, eu acho que ela conversa muito com a tendência de digitalização. Porque eu acho que hoje todas as decisões, inclusive de políticas públicas, deveriam ser baseadas em dados. E no Brasil, nós não temos, Brasil, Alagoas aí é geral, nós não temos a cultura de gerar dados. Realmente, quais são os dados que são importantes para que a gente tenha uma cidade inteligente? Esses dados estão sendo gerados? Estão sendo atualizados. Estão sendo atualizados? Então, eu acho que a partir de dados, a gente consegue aí desenvolver realmente uma política de seja inteligentes e esses dados indo para o caminho de digitalização, tendo a melhoria aí de acesso, principalmente da população, para serviços públicos, entre outras coisas, que podem facilitar. Mas aí, de novo, tem o terceiro problema, que é o da cibersegurança, é como é que vamos guardar e fazer com que esses dados fiquem seguros. Eu acho que esse é talvez o desafio maior, a segurança de dados, inclusive ele é o desafio global, né? Então, não é uma coisa restrita daqui. Mas eu imagino que das três tendências que mais avançou em Alagoas, que a gente realmente tem coisa palpável, inclusive um cliente disse que, por exemplo, o IMA está 100% digital, né? O processo. É referência a nível Brasil. Exatamente. Né? Então, a gente vê que a gente teve, claro, avanços aqui, a gente não pode ignorar isso. E eu acho que essa é a tendência com mais ênfase, mas precisamos avançar nas outras. Eu ia falar justamente nesse sentido. Eu vejo também que a digitalização foi o ponto principal e eu vejo que o governo em si ele acaba tendo um papel mais condicionado para isso no processo de arrecadação de recursos. Então, se a gente for olhar, Cefaz, Secretaria de Fazenda, cada vez está tendo um processo de digitalização fantástica. Inclusive, aí mostra se você tem dinheiro na nota fiscal cidadã. Inclusive, eu descobri hoje que eu tenho R$10 lá. Agora só pode tirar a partir de 15. Justamente. Então, a nota fiscal alagoana é uma coisa até antiga, né? A gente já tem a nota fiscal alagoana, de fato, já tem um bom tempo e cada vez tem evoluído também. Então, vejo nesse processo arrecadatório, eu acho que a abertura de empresas também facilitou bastante. Alagoas já é referência nessa situação, nessa questão. Tem já lá, tem muito tempo, lá, a junta comercial, e a junta comercial está cada vez mais forte nesse sentido. E, por fim, eu também vejo essa questão do ambiental, né? E Alagoas passou por uma série, caso Braskem, ele acabou influenciando para que houvesse cada vez mais uma coisa mais transparente nesse sentido, e eu acho que a digitalização, um dos pontos positivos da digitalização é esse nível de transparência que ela acaba trazendo para os entes, né? Para seja governo e também, nesse caso, junta comercial, IMA e Cefaz, de alguma forma, o empresário, que também é o que está... E o Detran também. E o Detran também grande parte do serviço é todo digitalizado. Acho que só a vistoria que você tem que ir lá. Não tem o que fazer. Porque não tem como fazer digital ainda. Ainda. Show de bola, gente. Então, acho que foi um papo bem bacana, né, entre a gente. Acredito que quem está nos ouvindo e nos vendo, tenho certeza que aprendeu bastante. Gostaria de as últimas palavras de vocês. Então, esse episódio foi o primeiro de alguns que a gente pode fazer. Então, se gostaram, dê esse sinal pra gente, porque qualquer coisa a gente pode voltar a fazer sobre um episódio de Alagoas para o Futuro, sobre o Alagoas para o Futuro, que foi o estudo que deu nome a este quadro. E aí trazer outras áreas, educação, saúde, empreendedorismo, que é a área do rapaz aqui que gosta muito, economia. Então, e é muito bom olhar para trás e ver assim, o quanto naquela época para a gente o negócio ainda era muito
inicial e como evoluir em 5 anos. E que a Mescla, de certa forma, mostrou alguns caminhos que estava certo. Não é isso mesmo? Isso, exatamente. Eu acho que retornar para olhar esse estudo depois de 5 anos, acho que valida muito o trabalho que a gente faz, né? Eu acho que a gente realmente consegue mapear os movimentos de mudança e trazer esse olhar de antecipação para serem trabalhados, né? E aí pode ser, seja público, privado, o terceiro setor. Então, é muito bom ver que o trabalho da gente consegue realmente entregar informação relevante. Então, foi uma experiência positiva, né? E eu espero que vocês tenham gostado. E, como Rosa disse, né? Para mais episódios de Alagoas para o Futuro, estamos aí. Voltamos em breve com mais informações. Eu assino embaixo. Eu gostei da temática. E já tô pensando em outras coisas que a gente trouxe. Caramba, isso daqui vai ser bacana pra gente discutir. Mas obrigado, gente. Foi bem legal mesmo. E agradecer a você que ficou até aqui. Lembrando sempre, dá uma olhada no Mescla Pod, né? Tanto no YouTube quanto no Spotify. E também compartilhar aí, comentar, que vai ser muito bacana pra gente espalhar ainda mais informações de qualidade, conteúdo relevante mesmo, para pessoas que queiram, de maneira inteligente, discutir sobre o Estado também. Então a gente agradece e esperamos vocês nos próximos episódios. Grande abraço.